E aí, rapaziada, tudo bom? Cara, hoje é 9/7, não sei quando esse vídeo vai ser postado, talvez amanhã, no outro dia, mas queria conversar com vocês sobre uma parada muito louca que vem acontecendo tanto na minha vida como já aconteceu diversas vezes e vem se repetindo, que é a tal da procrastinação e muitas vezes um burnout, né? Muitas vezes acontece que eu tenho uma energia muito radical para quando eu quero começar algum projeto. Assim como eu fiz muitas coisas na minha vida a qual eu iniciei, eu tenho aquele problema de não concluir o que eu iniciei. E isso acaba me prejudicando porque, sinceramente, a culpa ela é só minha. Eu não consigo culpar nada do que vem de terceirizados, apesar de muita coisa acontecer por terceirizado. Seja muito trabalho, seja ir para outros lugares obrigatoriamente, né, que eu tenho que estar presente em alguns lugares, seja por conta da falta de tempo e também por falta de organização minha. Uma coisa que eu venho aprendendo bastante é sobre seguir adiante apesar das dificuldades. Recentemente, nesse mês de julho, eu venho sendo afetado muito por conta da minha procrastinação e também por conta da minha própria mente. Muitas das vezes eu acabo entrando em conflito comigo mesmo e entrando em guerra com o meu próprio pensamento. É o meu corpo e minha alma se conflitando entre si para saber quem tem mais razão. Isso vem acontecendo diversamente, quase todos os dias. Até porque tanto que eu tô começando a pensar muito fora da caixa, muitas coisas, ideias estão vindo tipo assim, nossa, porque eu nunca pensei nisso antes por conta desse conflito. Está tendo muito conflito entre minha alma e meu corpo, está tendo muito conflito entre minha mente. E isso é algo que pode ser ruim, como também pode ser bom, mas eu estou priorizando mais o lado bom, porque uma coisa que eu sempre via desses lados é sempre o lado ruim da situação. Quando eu comecei a morar sozinho, eu enxergava o lado bom e o lado ruim, só que eu colocava o lado ruim mais forte do que o lado bom. E aí que entra o problema. Quando começou o lado ruim a entrar mais na minha mente, o meu foco, o meu desempenho e tudo veio decaindo, que é uma coisa que não deveria se acontecer, já que nós depende literalmente do apoio emocional da nossa positividade, porque nós temos capacidade para construir e concluir aquilo que nós mesmos planejamos, já que veio da nossa própria mente. A gente quer, a gente corre, segue um planejamento e consegue, porque é uma coisa que a nossa mente foi capaz de imaginar, foi capaz de se auto-imaginar ali, então é capaz de conquistar. Só que existem obstáculos, onde muitas vezes a nossa disciplina não acaba entrando em ação. Ou seja, com o tempo, a minha mente foi entrando em tanto colapso que eu acabei desistindo de todas as minhas ideias. Como assim todas as minhas ideias? Eu iniciei uma empresa de edição visual. Nessa empresa, eu acabei muitas vezes exagerando. Tipo assim, eu ia até altas horas, eu realmente me destacava dos demais, buscava projetos, buscava tudo. E realmente eu me comparar com um menino de, sei lá, ano passado, que foi quando iniciou esse projeto, parece que eu tô naquela imagem do Eren Yeager, que é um menino totalmente inocente, mas espero que tem o Eren aqui, sei lá, putaço da vida. E então que entra mais a situação onde o burnout começa, que é quando tudo se inicia flores, porém no meio da caminhada, depois de um ano, foi que eu comecei a sentir as dores do que realmente é o processo, onde eu tive perda de clientes, onde eu tive percas também tanto de amigos próximos, também tanto perca de emocional, por conta que eu achava que eles sempre estariam comigo, porque eu presto um bom serviço. Foi a minha primeira decepção digital, onde muitas vezes pessoas não vão ficar com você para sempre. Que é uma coisa óbvia, mas é uma coisa que acontece quando você não se espera, porque ela sai no pior momento da sua vida. Então assim, quando eu colocava alguma coisa na minha mente, eu ia atrás, só que no meio do caminho eu acabava desistindo. Teve muito projeto ao qual eu comprei, né, cursos, coloquei em papéis, mas eu só fiz os primeiros momentos. Por exemplo, esse canal no YouTube. Esse canal no YouTube, se eu não me engano, eu comecei ele, só dar uma olhadinha aqui, 26 de janeiro de 2025, há 7 meses atrás. Tipo, e eu realmente só postei quantos vídeos? E eu só postei 8 vídeos. 7 meses de projeto, eu postei somente 8 vídeos. E é um projeto que literalmente dá pra dar certo. Por quê? Porque tem vários vídeos aqui, porque eu nem precisei divulgar. Tem vídeo com mais de 100 views, 200 views. Juntando tudo, nós já conseguimos aqui bater uma meta de 885 views e 39 inscritos. É uma coisa que, tipo assim, poxa, sem divulgação, sem nada, somente postar vídeos. Uma coisa que 39 pessoas acabaram se inscrevendo. É algo absurdo. Uma coisa que eu iniciei esse projeto para falar sobre mentalidade, sobre prosperidade, sobre coisas, e eu acabo não levando para frente. Aquela coisa é muito fácil de dizer o que os outros devem fazer e muitas vezes a gente não consegue nem seguir os próprios conselhos. E é isso que muitas vezes a gente acaba errando. A gente não segue
segue aquilo que nós falamos. Então, eu iniciei um novo projeto que eu vou compartilhar aqui com vocês. Essa agendazinha aqui, eu comprei ele há 4 meses. Nunca usei. Eu só iniciei, como eu disse, eu só iniciei essa compra, mas eu nunca usei essa agenda. Eu usava de vez em quando, né, mas tipo assim, nunca usei diariamente. Foi quando eu estabeleci uma meta. Com o decorrer desse tempo, desse burnout, eu acabei tendo muita ansiedade em cima disso. Uma ansiedade muito absurda, de um ponto de descontrole. Eu não uso a minha ansiedade para me afogar em drogas, ou então em bebidas, ou então em festas de mulheres, nada. Eu não uso. Mas uma coisa também que é uma das piores é usar sua ansiedade em prol da comida. E a comida eu não falo arroz e feijão. Eu falo muito mais de lanches, como fast foods, hambúrguer, pizza. Cara, pra ter noção, eu comia 8 fatias de pizzas, tipo assim, 3 vezes na semana. E eu treinava bem menos e não fazia cardio mais, por conta dessa minha exaustão emocional, física e espiritual, pô. É realmente absurdo uma coisa dessa. Eu tinha uma meta muito clara, um objetivo muito claro, uma ambição muito grande, se entregar pro vício da gula, pro vício da comida. Quando eu vi a oportunidade de gastar dinheiro com comida, eu gastava. Me sentia cansado, eu me dava o luxo de comer. E aí a consequência ela veio. Seguinte, como eu tenho de altura 1,77 metros, o meu peso ideal é para estar entre 60 a 78 quilos. Isso mesmo. É pra mim estar pesando entre 60 a 78 quilos. Mas, cara, hoje em dia eu me pesei ontem. Eu tô pesando 92,80. Cara, assim, eu tenho um certo massa magra, sabe? Tipo, braço legal, um peitoral legal. Mas, maior parte é gordura. Maior parte é descuido, não é massa magra. Eu estou literalmente 14 quilos e 80 gramas acima do meu peso. É um absurdo isso. Um menino que era focado, desenrolado, que ia atrás e corria, tá 14 quilos acima do seu peso. É um pouco vergonhoso falar isso, principalmente quando é uma pessoa que eu conheço, que vai cortar esse vídeo, é uma pessoa que eu considero amiga, né, que vai cortar esse vídeo, tá contando essa parte. É um pouco vergonhoso, mas eu sei que isso tudo que eu estou contando é para me inspirar, tanto para você que está assistindo, como também a própria editora que está assistindo, onde muitas vezes nós temos metas e desafios que a gente não cumpre por simplesmente ser desleixado. Talvez a gente não tenha tempo, talvez a gente não tenha ambições mais fortes, mas se a gente não partir de um lugar, não queremos partir de canto nenhum. Então eu me propus a desafiar nesse caderninho aqui. Eu coloquei um desafio diário de corrida, de correr, andar, porque justamente quando treina perna é um pouco difícil de correr por causa da panturrilha. Como ontem eu tentei fazer essa burrice de correr, minha panturrilha estava quase explodindo, não conseguia nem andar direito mais. Mas vai aprendendo com os erros. Como eu tô pesando 92,80, é literalmente só mais 8 quilos para me chegar a 100. 3 dígitos, é algo absurdo de se acontecer. Então, no primeiro dia, que foi na segunda-feira que eu comecei, eu corri 5,19 km, perdi 555 calorias em 1 hora e 13 minutos. Eu literalmente desafiei 1 hora e 13 minutos da minha vida para fazer isso. Ah, mas você é uma pessoa empresária que tem o seu próprio tempo. Pode ser que sim, mas não é igual à realidade que muitos pensam. Eu posso simplesmente correr de manhã. Não, eu tenho metas a cumprir, tenho prazos a cumprir também. Então o que é que eu fiz? 9h30 da noite. Foi o tempo que eu tive mais livre. Eu podia jogar, podia assistir, mas eu fui lá e fui correr. Porque se eu não partisse daqui, nunca iria partir. No segundo dia, que foi ontem, eu corri menos, né, por conta desse cansaço da panturrilha, por conta do treino de perna. E também do dia primeiro, né, que quando a gente começa a correr depois de um tempo parado, a nossa panturrilha, né, nossas pernas, elas começam a arder, a ficar mais fracas, devido que a gente não tem, né, essa mobilidade também, e também não tem costume de correr. Então, no segundo dia eu corri por 3,70 km, perdi 427,7 calorias em 1 hora e 14 minutos. Isso que adivinha que horas eu fui fazer isso? 10h20 da noite, o horário que eu tinha disponível. E sabe que eu cheguei em casa? 11h50 da noite. Quase literalmente 10 minutos faltando para meia-noite. Realmente foi algo absurdo. E hoje é o terceiro dia. Eu sinceramente estou com vontade? Não. Eu sinceramente não estou com vontade. A minha vontade mesmo é, sei lá, pegar em casa. Nem sair de casa hoje. É pegar aqui esse computador e ficar só assistindo. Essa é a minha vontade como Nathan procrastinador. Porque minha mente já está começando a querer desistir. Mas eu sei que eu não posso. Por isso que eu quero todo dia criar uma meta, como assim ontem eu fiz, de gravar tudo aquilo que eu estou fazendo. Nesse momento são 3h51 da tarde. Eu tirei esse tempo aqui para gravar com vocês, porque realmente o que eu posso estar passando, vocês podem também estar passando. E uma dica que eu deixo tanto para você quanto para mim é que, apesar da dificuldade, não desista. Apesar de tudo que está acontecendo na sua vida, seja por meio de familiares, de amigos, da sua vida pessoal, dívidas e tudo, não desista. Seja quem você é, claro, mas também finja ser uma pessoa que você não é, o que você quer alcançar. Lembre-se dessa pessoa, lembre-se do que você quer alcançar um dia. Seja um corpo estético, seja uma riqueza,
riqueza no seu banco, seja uma vida estável, seja uma pessoa que corre a quilômetros sem se cansar muito. Se planeje como seria você daqui a 30 dias se você cumprisse essa meta, e como você seria se você não fizesse nada. Foi a mesma coisa que eu fiz e tomei essa atitude. E eu também comecei o hábito de escrever. Por exemplo, ontem eu disse aqui na minha agenda, eu nem lembro para ter noção do que eu escrevi, mas ontem foi um dia produtivo. Eu voltei para a dieta, falei com pessoas antigas, minhas energias voltaram com tudo, tipo, senão eu já estava muito energético mesmo. E ontem eu corri 5,19 quilômetros e perdi 555 calorias. É tipo assim, absurdo. Eu ter anotado isso, eu nem lembrava. Isso foi ontem. Aí ontem não, antes de ontem, perdão. E ontem eu escrevi assim: hoje eu corri, mas não aguentei. Pensei em desistir. Muitas das vezes não quero fazer nada, porque eu não vejo sentido, mas o meu corpo reage e vai. Tipo, ontem, realmente, quando eu tava começando a correr, tava muito cansado, tava desesperado, querendo ir voltar pra casa ligeiro. Só que eu fui lá e meu corpo foi lá: pô, você não vai parar aqui não, você vai. Hoje eu tô cansado, exausto e com medo, mas confiante. Ontem eu tava dessa forma. E aí, o Alzir, conversamos, que é o outro sócio, né, sobre a possibilidade de novamente contratarmos uma pessoa. E isso me deixou muito mais animado e com boas expectativas. Ou seja, diante de muitas coisas que aconteceram no dia, uma notícia boa, ela veio a correr, que era a contratação de uma certa pessoa, uma possibilidade. Conversamos sobre negócios e como escalar, pois é importante isso ser urgente na empresa. Tipo, nós precisamos escalar isso o mais urgente possível, cada vez mais. E no fim, eu vi o vídeo da Jack, que é uma cliente que eu dito que me comoveu. Quem quer, vai atrás. E isso é que eu vou fazer. Assim, são coisas simples que eu anotei ontem, que eu estava no meu modo de sentido. Não é um diário. Isso aqui não é um diário para dizer eu como eu estou hoje, meu querido diário. Não. Isso aqui é uma lembrança do que você fez ontem. Isso aqui é um lembrete do que você fez há um ano atrás. Isso aqui vai ser sua marca registrada de quem era o Nathan antigamente e quem é o Nathan hoje. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha para aquele amigo que realmente precisa ouvir essa mensagem. Se por acaso se identificou, deixe seu like, compartilhe, dê um existe aqui nos comentários se você já aconteceu isso com você ou se já passou algo parecido. Deixe aqui seu depoimento. Agradeço mais por ter ficado até aqui e obrigado por assistir.